E eu queria, assim, uma resposta mesmo dessa casa, né? O que o Senado pode estar fazendo para mudar essa situação? Porque que se for condenar as pessoas à morte, então que faça essa condenação, que isso seja feito de uma forma menos dolorosa. Porque eu acho que não há necessidade de acontecer da forma que tem acontecido. No ano de 2010, eu perdi uma grande companheira de luta, que foi a Camille, na cidade de Campinas. Ela foi arrastada, espancada, desconfigurada. Ela ficou uma semana em coma. Infelizmente não sobreviveu. Ela foi achada e filmaram quando ela foi assassinada, quando ela foi encontrada. E apenas uma pessoa foi presa e condenada por esse crime. Mas se vocês verem a filmagem, vocês vão ter certeza que uma pessoa só não faria aquele tipo de crime. A gente percebe que, querendo ou não, se a sociedade não reagir, a sociedade está com as mãos sujas de sangue também da Camille. A sociedade não tem feito nada para mudar isso, o Senado não tem feito nada para estar mudando essa situação. E eu acho que por conta disso que eu resolvi vir aqui hoje. E aí eu não vou chegar aqui e pedir um minuto de silêncio pelas dezenas, centenas de travestis assassinados no Brasil. Eu vou pedir um grito sim, um grito de vida, que eu acho que é isso que a gente está pedindo. A gente não quer privilégio, a gente quer apenas viver. Porque eu sou cidadã na hora de votar. Eu sou cidadã, porque se eu não votar, eu não consigo fazer mais nada porque meu documento é cassado. Eu sou obrigada a declarar imposto de renda. Mas eu não posso andar com tranquilidade dentro de um metrô. Porque eu não sei se eu vou ser agredido ou não. Eu não posso andar com tranquilidade nas ruas de São Paulo. E eu estava conversando com o companheiro Júlio, e o Júlio falou: mas Janaína, você tem medo mesmo? Eu tenho, gente, não é mentira. O que eu estou falando não é falácia. Eu tenho medo de andar sozinha em qualquer espaço. Então eu gostaria mesmo de um grito aqui em favor da vida dessas pessoas. Sabe, Janaína, eu acho que valeu muito a pena você ter vindo, porque esses depoimentos, eles ecoam, e as pessoas, como o próprio que trabalha, ativista na área, perguntou se você tinha medo de se locomover, é porque você veja como é distante da maioria das pessoas a realidade que vive um travesti. E quando você fala que tem medo da morte, que as pessoas não têm ideia do que é viver com uma faca no pescoço todo dia, o que é sair de casa e não saber o que vai acontecer. E que o direito básico do cidadão brasileiro é ameaçado todo dia por causa de um preconceito. Então eu quero te agradecer de coração você ter vindo, você ter se colocado, e eu gostaria que as suas palavras fossem mil lugares, porque essa comunidade que aqui está, ela pode não ter os detalhes do que se passa, mas ela sabe do que se passa. Agora, a maioria dos que votam aqui não sabem o que se passa. E isso que é muito importante, que a gente consiga transmitir, não só para os que votam, mas para a sociedade civil o que se passa. Porque a sociedade civil é que tem que se sensibilizar e fazer chegar aos seus representantes que mesmo que ela não vá no seu senador, na sua senadora, colocar essa questão, porque ela não está vivendo aquela situação, mas que essa questão é uma questão dele também, que a gente tem que fazer que essa seja uma questão de todo cidadão e cidadã brasileira que não quer viver num país homofóbico.
essa eu vou pedir agora um depoimento de um jovem, então ele não pode falar virado para o público, mas ele está autorizado pela sua mãe para fazer um depoimento, e a sua mãe vai ter a palavra primeiro, que é a senhora Tânia Teixeira Brasil. Inicialmente, saúdo a senhora senadora Marta Suplicy e demais autoridades presentes nesta solenidade, representante das entidades que lutam pelos direitos humanos, pais e mães vítimas da homofobia, senhores e senhoras aqui presentes. Devo dizer-lhes que recebi com surpresa o convite da senadora Marta Suplicy para participar desta solenidade de entrega nesta Casa Legislativa da proposta de substitutivo ao PLC 122. A razão de aceitar este convite e de me propor a estar hoje na presença de Vossas Excelências é para manifestar e demonstrar o meu apoio pessoal à criminalização deste ato discriminatório, preconceituoso e sem razão de ser, com que se traduz as manifestações de homofobia praticada por pessoas, se é que estas podem ser assim chamadas, que causa tanta angústia e tristeza, tanto para as vítimas como para os familiares que amam e convivem diariamente com seus filhos, vítimas. Isso tem causado traumas, sequelas desse ato tão discriminatório. Tenho a dizer aos senhores que não sou um ativista, mas após ouvir o relato das pessoas que me antecederam, vítimas também da homofobia, que sou grata a Deus por meu filho estar vivo, por estar aqui comigo, e que fico solidário com os pais e mães que perderam seus filhos, sua irmã, no caso dela, vítima do preconceito. Preconceito, não digo da sociedade, mas das pessoas, de pessoas que não têm o entendimento e a noção para praticar tal ato. Essas pessoas, elas não sabem aceitar a diferença que existe entre as pessoas. Tenho o privilégio de dizer aos senhores que Deus me deu só um filho, me deu um anjo, uma pessoa que convive comigo e com quem aprendo todo dia. É um menino educado, carinhoso, sensível, inteligente, ao mesmo tempo em que é solitário e triste. Muitas vezes, por ter assumido a sua homossexualidade, o verdadeiro significado da palavra amor. Com isso ele sofre. E nós sofremos juntos. Nossa sociedade busca de várias formas tornar-se uma sociedade inclusiva, seja na escola, seja no convívio social, que tem como princípio a luta pelo respeito aos direitos humanos. Como mãe, abençoada que sou, por ter meu filho vivo e comigo, rogo nossos representantes que, após ouvirem os depoimentos comoventes que presenciamos hoje, a homofobia é praticada todo dia, a todo momento. Nossa sociedade, que tem um presente no momento da análise do texto legal, ora proposto que se trata de matéria de fundamental importância para o cotidiano de milhões de pessoas desse país. Tolerar a prática da homofobia é tão mais grave quanto praticá-la. Dizer e pregar a igualdade entre os cidadãos não pode ser um simples jargão para agradar a comunidade internacional. A proposta legislativa que será analisada em nosso Congresso Nacional, criminalizando a prática da homofobia, é um primeiro pequeno passo para consolidar o direito individual descrito em nossa Constituição. É certo
que a lei não vai mudar o mundo, tampouco extinguir a prática da homofobia, que infelizmente vai continuar ocorrendo até o dia em que nossa sociedade atinja um nível de evolução cultural que realmente tenha consciência do que significa direito pessoal, individual de cada cidadão. A criminalização por si só não muda o pensamento e a cultura do grupo social, mas traz o alento de que pelo menos poderemos dar um basta na impunidade dos agressores. Por experiência, posso dizer aos senhores, considerando nossa legislação atual, ainda que a homofobia se consolide na sua forma mais violenta, que é a agressão física, a lesão corporal, caso ela seja considerada leve ou infrator, se for primário, ou seja, nunca houver sido praticado antes, será oferecida a possibilidade de um acordo, uma transação penal com a aplicação de uma pena alternativa, que seja lá pagamento de uma cesta básica ou prestação de um serviço à comunidade. O comprometimento de não voltar a praticar o mesmo crime por pelo menos 5 anos. Para a vítima, resta apenas baixar a cabeça e aceitar que toda dor e humilhação de que foi alvo, o sofrimento de sua família, é apenas um fato de pouco potencial ofensivo à nossa sociedade e que, portanto, conforme-se com isso, vai continuar ocorrendo. E se você quiser sobreviver em nossa sociedade, mantenha-se na clandestinidade e haja com discussão, pois sua opção em demonstrar sua sexualidade, apesar de ser um direito individual, garantido na Constituição do seu país, não passa de simples balela para agradar as entidades de direitos humanos internacionais. Na realidade, a legislação penal não abriga a possibilidade de que a ofensa ao seu direito pessoal seja de fato alvo de punição. Quero dizer por fim, senhores, que sou cristã, acredito em Deus e me permito encerrar essa manifestação com o dogma do cristianismo, um dos 10 mandamentos da lei de Deus, transmitido a Moisés no Monte Sinai, e que penso, se praticado pelos homens, sequer haveria necessidade de qualquer legislação. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Que a luz divina ilumine os representantes desta nação e que ao final triunfe a luta da sociedade pelo respeito à dignidade e à liberdade individual de cada ser humano, e que nossa lei possa de fato representar a vontade da maioria do nosso povo, que quer um convívio social em clima de paz e harmonia. Muito obrigada, Tânia, pelo seu depoimento. E agora nós vamos ouvir o depoimento do CT, que eu não estou podendo colocar todo o nome, nem ele vai poder fazer o depoimento de frente, porque é um menor de idade, autorizado pela sua mãe, vai se colocar. Por favor, pode falar. É um jovem de 12 anos, ele tem 15 anos.